Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos no ar com mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2026. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Seleção brasileira começa oficialmente hoje a Copa do Mundo para o Brasil. O elenco comandado por Carlo Ancelotti se apresenta na Granja Comari para exames médicos e os primeiros treinamentos para o amistoso contra o Panamá domingo. Gabriel Magalhães, Martinelli e Marquinhos, que são finalistas da Champions League, são as ausências, enquanto há uma expectativa para a avaliação médica de Neymar. E agora o destaque do Guarani, o Bravo Bugre, chegando com você, Antônio Lupe. O Bugre que joga contra a equipe do Amazonas no domingo, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Bom dia para você, Júlio, e para os ouvintes que estão curtindo o CBN Esportes. O técnico Hélio Cizenando monta a equipe para ter o melhor em campo e quem sabe conseguir a reabilitação em casa, já que na última partida no Brincão, o Guarani perdeu para a equipe do Ituano. O treinador do Alviverde pode colocar o mesmo time que iniciou o duelo contra o Barra, mas não descarto pequenas mudanças. E amanhã, expectativa para o torcedor do Guarani, o lançamento do novo uniforme. Conference League, Crystal Palace e Rayo Vallecano se enfrentam pela finalíssima da competição hoje à tarde. Jogo único em 4 horas na Red Bull Arena em Leipzig, na Alemanha. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudzaki. O Santos está classificado aos playoffs da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça, o Peixe enfrentou o Deportivo Cuenca em casa e venceu por 3-0 com gols de Gabriel Barbosa, um gol contra e outro de Gabriel Bontempo. Com o resultado, os santistas ficaram na segunda posição do grupo e por isso precisarão de uma fase extra contra os terceiros colocados da Libertadores para tentar avançar às oitavas. O São Paulo, por sua vez, está direto nas oitavas da Sul-Americana após vencer o Boston River em casa por 2-0 com um gol de Arthur e outro contra. Hoje às 9h30 da noite, o Corinthians terá Depay entre os titulares para o duelo contra o Platense na Neoquímica Arena, enquanto na quinta o Palmeiras enfrenta o já eliminado Júnior de Barranquilha em casa. NBA, o Oklahoma City Thunder fez a lição de casa. Na noite de ontem venceu o San Antonio Spurs por 127-114, no quinto jogo da série da final do Oeste da NBA. O resultado deixa o atual campeão da liga com vantagem de 3-2, podendo se classificar para a final já amanhã, às 9h30 da noite, jogo em San Antonio, na casa do Spurs. Quem vencer enfrenta o New York Knicks na grande final. E agora o destaque da Ponte Preta. Os bastidores da Ponte seguem borbulhando, Antônio Lupe. Alguns conselheiros da Ponte protocolaram, um grupo de conselheiros protocolou na Justiça uma ação pedindo a saída imediata do atual presidente Luiz Torrano, alegando com problemas no estatuto em relação a quando ele foi eleito no mês de dezembro do ano passado. A Ponte também busca um novo treinador, reuniões e mais reuniões, mas por enquanto ainda nada do novo treinador. O antigo já está empregado. Rodrigo Santana foi oficializado como treinador do Amazonas. No tênis, Roland Garros, segunda rodada, o brasileiro João Fonseca enfrenta neste momento, começando agora, o croata Dino Prismic. Caso avance, João Fonseca terá pela frente um dos maiores nomes da história do tênis, Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam. O sérvio aparece como potencial rival de João na terceira rodada da competição. E agora a central do Scheibe para falar de Libertadores da América. Buenos dias, salve Scheibe. Fala, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvintes CBN. Eu destaco a Libertadores da América. Ontem, pelo Grupo A, o Flamengo fez 3-0 para cima do Cusco e garantiu a liderança do grupo. Mais que isso, o Flamengo pode ser o melhor entre os primeiros na classificação geral, o melhor time fazendo todos os jogos desse mata-mata, jogando a segunda partida em casa. O Flamengo tem 16 pontos. Já pelo grupo G, o Mirassol se deu mal ontem, já estava classificado, mas acabou perdendo fora de casa para o Lanús por 1-0.
e acabou vendo a LDU, líder do grupo G. O Mirassol se classifica em segundo. Pelo grupo C, hoje tem decisão para o Fluminense. O Fluminense enfrenta o Laguaria da Venezuela, jogo no Maracanã, 9h30 da noite, mas fica de olho no confronto entre Bolívar e Independiente Rivadavia da Argentina. O Bolívar não pode vencer o Rivadavia, senão o Fluminense estará eliminado mesmo com uma vitória sobre o Laguaria. Fábio Chabi, agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento? Você me desanimou, cara. Bom dia a você. O que foi, Júlio? Otimista aqui, que de repente dava pra gente sonhar com o João Fonseca indo longe em Roland Garros, mas aí tem Djokovic no caminho. Tem Djokovic no caminho, né? Apesar de já ser um Djokovic mais pro final de carreira, mas ainda é. Mas o Djoko tá jogando e não tá tão fácil, não. O Djoko não tá levando tanta vantagem sobre o adversário dele neste momento, mas fica aí a esperança do João Fonseca conseguir passar aí até pelo menos para a terceira rodada. Bom, ontem, legal, o Santos, né, conseguindo aí uma vitória importante, que dá o direito do Santos ainda sonhar com Copa Sul-Americana, né, se classificou para os playoffs. Cara, ele não tem o protagonismo do Neymar, mas o Gabriel Barbosa, o Gabigol, tem feito aí uma boa temporada com o Santos, mesmo não sendo, aliás, um titular absoluto, mas jogando bem, assumindo a responsabilidade, com a braçadeira de capitão, um bom 2026 aí do Gabigol. E com relação à Ponte, é lógico, embrionário ainda todo esse processo, de repente, de uma saída do presidente Luiz Torrano, mas pelo menos já há uma luz no fim do túnel. Pelo menos já há uma movimentação nos bastidores, uma movimentação para gerar pelo menos incômodo a esses gestores que estão levando a Ponte Preta para um caminho quase que irreversível. Convidando o nosso ouvinte a mandar mensagem aqui, participar durante o programa, mande aí para 991869070, 991869070. Fique à vontade para interagir aqui durante o nosso programa, que tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h16. CBN Esportes Campinas. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta, sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Chefe está digitando. Chefe está freando. Chefe está derrapando. Chefe está capotando. Se for dirigir, não mexa no celular. No trânsito, seja só motorista. Um recado da Motiva. Sua segurança nos move. Chegou a mega inauguração do Supermercado Revolução. É nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, no DIC 1. E tem mais de 100 ofertas imperdíveis somente no Clube Revolução. Leite Italac por apenas R$ 3,97. Arroz Broto Legal 5 quilos por somente R$ 19,97. Óleo de soja lisa apenas R$ 5,97. Cerveja Spaten Long Neck 330 ml por apenas R$ 2,99. Bandeja com 20 ovos apenas R$ 9,89. Frango inteiro R$ 6,89 o quilo. E atenção, todas as ofertas de inauguração são válidas para todas as lojas da rede. Se beber, não dirija. 11h17, informações do trânsito com Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando para os nossos ouvintes que seguem na região do Cambuí, tem uma interdição na Rua Maria Monteiro, no trecho da Dr. Carlos Guimarães até a Rua dos Alecrins, por conta de uma obra da Sanasa. Essa obra deve seguir até às 5 da tarde. Pela região dá para seguir pela Carlos Guimarães, pela Dr. Sampaio Peixoto e também pela Rua dos Alecrins. Outros 2 pontos da região que também tem obras é na Campinas Montemor, para seguir em direção de Hortolândia, região do quilômetro 2 acaba diminuindo a velocidade, região da Vila Boa Vista aqui em Campinas, e também na rodovia Anhanguera para quem segue em direção do interior, no trecho de Sumaré.
região do quilômetro 107. Essa obra acontece na pista expressa pela região. A pista marginal tem condição melhor, dá para seguir também já pela região do Matão, através da Aladino Selmi. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN. Trocar Hilux por Hilux é a sua melhor jogada. Aproveite bônus de até R$30 mil na troca da sua Hilux, só na Toyota. CBN Esportes Campinas. 11h19, estamos de volta com o nosso CBN Esportes, cara, a gente tá... Ô, Júlio! Uma onda aqui das brincadeiras de rede social. Desafio, que a gente tá ficando viciado. Aliás, daqui a pouquinho, meio-dia, nas redes sociais da CBN, vai sair o palpitão da Copa, hein? Eu, Carlos Eduardo Freitas e Júlio Nascimento fizemos uma projeção do que pode acontecer na Copa do Mundo. Cara, tá muito engraçado. Então é só acessar @CBN Campinas. E ficar ligado que a partir de agora, semanalmente, teremos alguns desafios, já algumas tem alguns brincadeiras. prontos, outros estão em produção. Tá muito legal, então fica aqui o convite. E o Fábio Chap precisa vir aqui que é nossa, eu queria ver o Fabião. Né? Fabião ia ser engraçado. Um dia aí, Fabião. Sabe o que é legal com o Fábio Chap? Pegar umas bombas do Palmeiras, é legal. É, legal. Sabe, jogador que passou pelo Palmeiras. Vamos marcar o dia certinho. É um prazer estar com você. Fábio Chap, nós vamos dar muita risada. Ô, Júlio, hoje é dia 27 de maio, hoje é considerado o dia do desafio. Eu acabei de vir lá da rodoviária. Sim. Dar um abraço pro pessoal do Sesc que falou que ia estar ouvindo. Porque lá na rodoviária de Campinas, até agora só a partir das 3, eles armaram ali 3 estruturas esportivas muito legais. Tem o martelo, que você testa a sua força. Plau! Eu martelei. Tem também ali tipo um badminton. E o Skyline, aquele que você anda na corda assim, ó, claro, que com o apoio da galera que tá lá. E pra celebrar o dia do desafio, que é muito importante. Ali, ó, aliás, o pessoal que tá no YouTube tá podendo acompanhar as atrações que foram montadas na rodoviária, mas também tem várias atrações no Sesc, que fica bem pertinho ali da rodoviária. Então, quem sabe no dia do desafio, seja aí um estalo para você começar as atividades físicas, que é muito importante para nossa saúde, Júlio. Então, fica aqui o nosso recado como profissionais envolvidos aí no esporte. O dia do desafio hoje, dia 27 de maio, e o dia do desafio é espalhado pelo mundo todo. Isso é muito massa, cara, muito massa. Vamos dar um pulo lá, porque eu gosto de... Eu já acabei de ver, tava lá. Eu gosto de competir, inclusive, então a gente pode também fazer algumas competições lá. Top demais, parabéns aí, Lupi. 11h21, vamos com Gabriel Dudziak trazendo informações do futebol paulista. Apesar de ter passado por muito mais baixos do que altos na fase de grupos, o Santos está classificado aos playoffs da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça, o Peixe precisava vencer o Deportivo Cuenca do Equador em casa para avançar a esta segunda fase, que coloca frente a frente segundos colocados da Sula com terceiros da Libertadores. Com 14 minutos de jogo, o Santos já marcou com Gabriel Barbosa e depois disso, embora tenha tido mais dificuldades, conseguiu resolver a partida no início da segunda etapa, com Miguelito em finalização desviada pelo goleiro e com Gabriel Bontempo por cobertura. 3-0. Na visão do técnico Cuca, a partida foi bastante positiva. Fizemos pelo menos 2 a 3 terços da partida com domínio total do jogo, né? Com bastante troca de passes, com jogadas de bastante criatividade. Hoje fizemos 3 gols. O São Paulo também se classificou na Sul-Americana, mas neste caso de forma direta às oitavas de final. Em casa, o tricolor não teve dificuldades para ganhar do Boston River, do Uruguai. Com gols de Arthur e outro contra, os São Paulinos abriram 2-0 ainda no primeiro tempo. E embora não tenham mantido o ritmo na etapa complementar, ainda assim garantiram a manutenção do resultado. Para o técnico Dorival Júnior, apesar da vitória, o time outra vez adotou uma postura equivocada na etapa complementar. Justamente encontrando um equilíbrio um pouco maior, em cima desse equilíbrio, uma confiança dos jogadores, não quererem defender o resultado a todo momento. Isso às vezes chama muita atenção, porque provoca uma condição dentro da partida desnecessária para uma equipe que pode ter um domínio um pouco maior
Hoje às 9h30 da noite, o Corinthians encara o Platense da Argentina na Neoquímica Arena. Já classificado aos oitavos de final em primeiro lugar, o alvinegro buscará ficar com uma campanha melhor entre os líderes de grupo. O atacante Memphis Depay deve ser a principal novidade. Na quinta, o Palmeiras busca a classificação para o mata-mata da Libertadores, no caso às 7 da noite no Allianz Parque. Para tanto, basta ao alviverde empatar contra o já eliminado Júnior de Barranquilha. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Muito bem. Aí então a notícia com o Gabriel Dudziak. Ontem o Santos conseguiu pelo menos deixar o torcedor um pouco mais feliz com a classificação. Flertou com perigo no final para Flertou. variar, De novo, né? Aí o Gabriel Brazão fez uma grande defesa, um pênalti que, aliás, o Moisés, né, não vive um bom momento no Santos, entrou ontem ali para marcar, né, o lado direito da defesa do Cuenca e na sede de querer ajudar cometeu um pênalti infantil. Se o Cuenca faz o gol ali, já estava nos acréscimos, mas poderia atrapalhar um pouquinho a vida do Santos e o Gabriel Brazão fez uma grande defesa, mas o Gabigol tá jogando muito bem, assumindo a responsabilidade e jogando como um líder no time do Santos. O menino, a gente fala muito do Breno Bidon no Corinthians e com razão, porque tem feito aí grandes temporadas ou grandes jogos com o Corinthians. Agora, esse garoto do Santos também é muito bom jogador, o Gabriel Bom Tempo, fez um golaço ontem de cavadinha. O próprio Miguelito foi bem, parece que tá mais solto, né, jogando bem e fez um belo gol também ontem. Então o Santos deu resposta, claro, né, gente? Não é venceu o Cuenca apenas, mas conseguiu pelo menos permanecer na Copa Sul-Americana. Tem um sorteio na sexta-feira, mas foi um alento, né, para um time que vive aí um momento muito ruim. Na verdade, Carlão, essa fase de playoffs da Sul-Americana e também da Libertadores, com o terceiro classificados, é no estilo antigo ainda, como era na Libertadores antigamente. A melhor campanha enfrentando o pior colocado. E o Santos, nesse momento, na Sul-Americana, é o segundo pior segundo colocado. Enfrentaria, neste momento, possivelmente, ou o Nacional do Uruguai, ou mesmo Boca Juniors da Argentina, que não se classificariam, né, na fase de grupos da Libertadores. Então é nesse esquema dos melhores colocados contra os piores colocados da Libertadores para a Sul-Americana. Né? Dá para enfrentar. O Boca tem o Paredes, claro, que desequilibra e tal, mas eu acho que dá para enfrentar. Depende da última rodada, ainda pode mudar muita coisa. Esse grupo do Santos aí, todo mundo se esforçou para não classificar, né? Ninguém queria. Aí sobrou classificação culposa, né? Isso, aquela sem a intenção de classificar. O próprio Santos, São Lourenço caiu fora, né? Caiu fora, ficou em terceiro. E o São Paulo desencantou, Carlão, com o Dorival Júnior, né? Importante. Não, claro, a classificação e tal, mas novamente São Paulo não jogou bem, não. Começou atropelando, com 4 minutos já marcou o primeiro gol e tal, mas eu acho que também até pela fragilidade do adversário, o comodismo que o São Paulo tinha ontem, né? O outro resultado ajudando também, o São Paulo abaixou um pouco o ritmo, mas não jogou bem, não deixou a torcida satisfeita, valeu sim a classificação, já vai direto, já está na fase oitavas de final da Sul-Americana e é um torneio, é um campeonato em que o São Paulo tem possibilidade de vencer. O São Paulo ainda precisando dar uma resposta, né? Não jogou bem não, cara. Trazer o torcedor de volta. Primeira vitória do Dorival, né, no São Paulo. Verdade. O menino Arthur, que era do Palmeiras, do Londrina, foi pro Palmeiras, foi pro Botafogo, foi pro Bragantino. Ele é bom jogador, né? Mas ele oscila demais também, né? Ontem ele fez uma partidaça, hein? Inclusive ontem o São Paulo fez o gol de 11 mil. 11 mil reais? Não, o gol 11 mil da 11 mil da história do São Paulo. Só que o gol foi contra. Não tem problema. E a jogada toda foi do Arthur. Então eu creio que a diretoria do São Paulo meio que vai colocar uma o Arthur coisa como que símbolo disso. O dia que eu for presidente da FIFA, é mais uma coisa que eu vou rever. Eu tô com você. De dar o gol, não ter o gol contra. Ele gol não foi. A bola não tinha direção do gol, mas se bateu no cara, entrou, o gol é do cara. O gol do jogador que chutou. Que chutou, isso. Igual do Miguelito lá, foi gol contra do goleiro. Isso, eu sou a favor também disso. A não ser que foi um gol contra muito bizarro, tipo aquele do Oséias. Aí sim, aí não tem como. Não, aí não tem como. Mas esses gols que o cara faz a jogada, chuta, desvia, aí tem que ser o gol do cara. Tem que ser gol do rapaz que fez a jogada. Não, no campinho de rua, no golzinho, na minha rua, o gol era um impulso, a gente falava. Isso. Vale o gol pra quem fez o impulso. Pra quem fez o impulso. O último a tocar na bola antes do defensor, né? Ou do colega do time alheio. Isso. Pô, parece linguagem de polícia, velho. Nossa. Ô, Júlio. Pois não, Fabio. Opa, atenção, hein? Eu falei no destaque sobre o Fluminense, né? O Fluminense feito o Laguária hoje, precisa vencer no Maracanã, deve vencer o Laguária no Maracanã, time da Venezuela, mas vai ficar de olho naquele embate, né, no confronto entre Bolívar e Independente Rivadavia da Argentina, jogo lá
na Bolívia, não vai ser na altitude, né? Vai ser lá em Santa Cruz de la Sierra, porque se o Bolívar vencer, o Fluminense está eliminado da Libertadores. Mas a grande notícia desses dias aí que chamou muita atenção foi a nota, né, divulgada pelo Fluminense em relação ao Ganso, né? O Ganso pediu para não jogar mais pelo Fluminense, porque está em negociações com outro time da Série A. O Brasileirão ele não poderia fazer o 13º jogo, senão não poderia atuar por outra equipe. Para onde será que Ganso estará indo nesse segundo semestre, hein? Mas assim, Difícil, né? É verdade. o Ganso... Será que é a última dança? O Ganso teve uma história bem legal com o Fluminense, assim, a torcida do Fluminense gosta muito do Paulo Henrique Lima, que eu sou muito fã também, desde sempre. E vai ser legal ver o Ganso tendo também mais espaço, né? Porque no Fluminense hoje, até por conta da intensidade, do estilo do Flu, e até do que o Zubeldia gosta, o Ganso ele não vai ser titular, né? Então eu queria ver o Ganso aí, de repente, jogando mais, sendo protagonista de um time, só que aí teria que dar uma recuada, né? Em termos e um voto de louvor nessa situação pra Fernando Diniz, né? Eu não sou aquele, né, fã, que o treinador é isso e aquilo, mas o Fernando Diniz, ele tem como característica também recuperar alguns jogadores. Está fazendo isso com o Garro no Corinthians, é um outro Garro com a gestão do Diniz. E o Diniz no Fluminense, cara, ele deu um upgrade no Ganso que foi maravilhoso. O Ganso foi um dos protagonistas da campanha do título da Libertadores em 2023. Agora, o que atrapalha o Ganso é o futebol de hoje, né? Essa intensidade, essa maluquice. O Ganso é um jogador nobre, um jogador cerebral. E não é aquele cara da intensidade, da recomposição, não. É um jogador para pensar, que pensa o jogo. E hoje, infelizmente, com dor no coração, digo que isso está escasso no futebol. Mas gênio da bola, né? Nossa senhora, como pensa na frente o camisa 10. Sou muito fã também. do Será Paulo. que a gente pode ver um dia novamente lá na Vila Belmiro? Acho difícil, cara. Eu acho que o Neymar Eu acho que o Ganso... Copa... Eu acho que o Neymar tem... Eu acho que o Ganso vai descer uma prateleira, acho. Em termos de clube. Não muito. Não cabe no Santos hoje? Tipo um Curitiba, assim. Atlético Paranaense. Como é que vocês gostam de falar série... Uma Série A menos. Série A, ok. Série A, ok. Série A só, sem o Bahia mais, sem tem menos. o Everton Ribeiro, né? Que é mais ou menos ali... É um pouco mais móvel que O o Ganso. O Ganso é do Pará, né? Será que o Remo não estaria atrás dele? É que o Remo tá brigando pra não cair. Se eu sou o Santos, eu vou atrás, depois da Copa, falo pro Neymar, aguenta mais um pouquinho aí, porque você tem contrato, contratava o Ganso, contratava o Danilo, contratava o Alexandre, montava uma base, pegava o Madison. Joga o Master lá. Aí né? pegava o Zé... André Balada sai da Globo. André Balada sai da Globo e pega o Zé O Santos vai adorar. que tá fazendo... Ele tá indo nos jogos tá do fazendo Santos. O Meninos da Vila né? vai virar... Idosos da Vila. Idosos no sentido futebolístico. Exatamente, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco a gente fala de Libertadores, crise na Ponte Preta e também informações do Guarani, 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 27 de maio de 2026. A investigação da Polícia Federal aponta para uma elevada coincidência temporal entre reuniões do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o banqueiro Daniel Vorcaro e a liberação de aportes bilionários do Rio Previdência no Banco Master. Segundo a decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a realização da nova fase da Operação Compliance Zero na terça-feira, os investigadores identificaram sincronia entre os encontros mantidos entre ambos e os aportes financeiros subsequentes do regime próprio de previdência social. De acordo com a Polícia Federal, a relação entre Castro e Vorcaro não se limitou a contatos institucionais, mas envolveu vínculo pessoal estreito com encontros frequentes, inclusive em ambientes privados e no exterior, custeados pelo banqueiro. O processo dos atingidos de Brumadinho contra a consultoria Tuvisud entrou em uma nova fase na Justiça da Alemanha. O Tribunal de Munique analisa a responsabilidade da empresa no desastre e ouve, ao longo da semana, as partes envolvidas no processo para explicações técnicas sobre o rompimento da barragem em 2019. Os atingidos cobram 3 bilhões e 200 milhões de reais em indenizações. 270 pessoas morreram na tragédia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a defesa aérea do país enfrenta uma grave falta de mísseis num momento em que a Rússia amplia a ofensiva.
Segundo a agência de notícias Reuters, o líder ucraniano expôs o problema numa carta enviada ao presidente Donald Trump e ao Congresso dos Estados Unidos. Os únicos equipamentos capazes de barrar os artefatos russos usados por Kiev fazem parte do sistema americano Patriot. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Atenção! Evento 100% gratuito em Campinas. É neste sábado no Largo do Rosário, a partir das 10 da manhã. Você não pode perder o Festival do Rádio e da TV. Todas as emissoras de rádio e TV juntas, com diversas atrações, Espaço Kids e muita música com Exalta Samba, Catinguelê, Sami Rico, Tuta Guedes, Sampa Crio e muito mais. É neste sábado no Largo do Rosário. Te esperamos lá. Realização AESP. Apoio CBN Campinas. CBN Oportunidade de Bons Negócios convida você para conhecer o novo Supermercado Revolução nesta quinta, dia 28 de maio, Rua Iguarapé 1455, DIC 1 Campinas. Aproveite condições especiais e ótimas oportunidades. CBN e Supermercado Revolução, juntos acelerando bons negócios. Oferecimento Supermercado Revolução, com ofertas imperdíveis em todas as lojas da rede. Visite nossa loja, Rua Iguarapé 1455, DIC 1 Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Só para passar a régua aí nos times de São Paulo. Palmeiras joga amanhã contra o Júnior Barranquilla, então amanhã a gente fala mais do Verdão. Mas hoje tem Corinthians e Platense, Corinthians só cumprindo tabela, já está classificado. O Corinthians pode pegar a primeira colocação geral, o que daria mais benefícios para ele na próxima fase, entendeu? Ele tá não alcança ele... não, Lupe. Então, não, mas ele pode ficar em primeiro e segundo, Flamengo tem 16, Não, você disse, eu entendi. Ele quer ficar querendo dizer assim, o mais alto possível dentro da classificação. Porque se você ficar em segundo, mas é eu acho mais ou menos igual ao primeiro, né? Porque na realidade você vai até a semifinal jogando porque a final é jogo único. A final é jogo único. E você, como segundo colocado, entre aspas, é um primeiro colocado. E até por isso também. teremos Memphis Depay hoje, né? Como o Tudzak trouxe entre os titulares. Convocado, hein? Convocado. O grande Memphis. Então é isso aí. Antes da Ponte Preta, o Lupe tem um noticiário agitado na Ponte. Guarani também com novidades. Bom dia, amigos. Acredito que o São Paulo é o 10. Acredito que o Ganso é o 10 que o São Paulo precisa. E o Dorival conhece bem ele. Manda aqui o grande Breninho. Faz sentido. Faz sentido. O Dorival é um cara que conhece o Ganso e tal. Mas eu não acredito que seja o São Paulo o destino. Também. Mas eu concordo contigo, Breninho. Seria interessante sim, tá? O Ganso de volta no São Paulo. Teve um jogo contra o Botafogo que o Ganso quase faz um golaço, cara. Que ele dribla todo mundo, a bola caprichosamente não entra. Pelo São Paulo? Pelo São Paulo. Acho que é contra o Botafogo. Eu lembro contra o Corinthians no Pacaembu, um golaço. Acho que foi aquele jogo que o Luiz Fabiano faz o Usain Bolt lá e tal. O Ganso fez um golaço também contra o Corinthians. Joga muito, né? Nossa, mãe. Bom dia, Júlio. O Bugrino não tem uma sequência de paz. Vamos pegar o Amazonas, precisando vencer com um técnico novo, querendo mostrar serviço pro novo e pro antigo clube. Não será um jogo fácil. Vamos lá, Bugrão. O check-in já tá feito. Ele tá falando do Rodrigo Santana, né? Que será o comandante do Amazonas a partir de agora. Falando em Rodrigo Santana em Série B, em Série C, nosso noticiário aqui, a CBF desmembrou a tabela e vai se preparando aí, viu, menino? Porque no pós-jogo do Brasil tem um Juventude Ponte Preta, 11 horas da manhã, domingo, dia 14, tá? Então, mas não é 11 da manhã. Dá pra recuperar. Não sei. Tem gente que tem... Né? O rapaz ali não tem fundo, o poço. O Carlão de Freitas, ele trata o Jogo do Brasil como se fosse o último dia da vida dele. Então, vai devagar, porque domingão, 11 da manhã... Pô, que chamada, hein, velho? Juventude, Ponte... Não, porque a gente pensou, a gente tava... Na verdade, eu vou ser bem sincero aqui com o ouvinte. Quando nós recebemos a tabela e vimos o jogo do Guarani no mesmo dia do dia do Brasil, da estreia na Copa do Mundo, ficamos loucos. Pelo amor. Porque o jogo de estreia de Brasil de Copa é feriado.
E aí já começamos a mobilizar. E manda mensagem pra um, manda mensagem pra outro. Você tem contato na CBF? Não tenho. O Rômulo Amaro, manda mensagem pro Rômulo Amaro. Falei com o Luciano Vaz, assessor do Guarani. A gente já tá realizando uma mobilização gigantesca pra esse jogo sair do sábado, às 5 da tarde. E aí o que acontece? A gente pensou em colocar no domingo. Aí o Carlão falou, domingo não, porque eu não sei como é que eu vou botar. A gente pensou em colocar. A gente pensou em colocar no domingo. Então o que eu pensei? O que a gente passou? Ou faz na sexta-noite, Que é acho dia que dos o que namorados. É mas que o Guarani aí vai indicar, né? ou no sábado, 11 da manhã. É. Mas a CBF vai mudar, pelo menos é isso que a o gente Guarani tem. vai mudar. É isso aí, 11 horas e 38 minutos. Antônio Lupe, informações do Guarani. O Bugre que se prepara então para esse duelo contra o Amazonas do Rodrigo Santana. E o ouvinte disse muito bem, né? Rodrigo Santana saiu da Ponte Preta. Aliás, o Rodrigo Santana ontem, ele entrou na mira de 2 clubes, hein? Depois que ele teve a saída oficializada da Ponte Preta. Do Amazonas e o Botafogo, se não me engano, ainda não comunicou, né? A saída do Tencate, se ia ficar ou não, mas fez bateu um telefone pra galera que cuida da carreira do Rodrigo Santana. Mas o Rodrigo Santana já foi oficializado pelo Amazonas, que é o adversário do Guarani. E todo mundo sabe que quando tem técnico novo, a rapaziada quer mostrar serviço. Então é um ingrediente a mais do adversário do Guarani, domingo, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, ele tem a possibilidade de manutenção da equipe, né? Só que por outro lado, o técnico Hélio Cizenando, Júlio, Carlão, Fábio Scheibe e ouvintes do CBN Esportes, ele tem a volta de 2 jogadores que ficaram fora do duelo contra o Barra. E são 2 laterais que jogam pelo lado direito, tanto o Inayan quanto o Ian. O Rian, que foi titular durante os primeiros 45 minutos, teve uma atuação ok, mas o próprio técnico Hélio Cizenando destacou em entrevista coletiva que estava preocupado com a ofensividade do Barra pelo setor onde o Rian jogava e por isso acabou colocando o Rafael no segundo tempo. Tem a questão do Herbert, se volta ao time titular ou não. Isaac vai ser mantido ou não? Ou seja, são alguns pontos, mas o técnico Hélio Cizenando, Júlio, ele está caminhando pouco a pouco para chegar ao time considerado ideal. O Guarani é o 4º colocado, faz um duelo direto contra o Amazonas, que até que começou bem, mas acabou tropeçando aí nos últimos jogos. É o Guarani querendo a permanência no G8, grupo de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Esse é o primeiro objetivo. E aí depois, na segunda parte da competição, brigar pelo acesso. Mas o Hélio tentando aí descobrir esse time ideal do Alviverde, que amanhã faz o lançamento oficial do novo uniforme, né? Aliás, a informação é que esse uniforme pode ser usado contra o Amazonas, né? Você tem essa informação também ou não? A camisa nova que vai ser lançada amanhã. A nota do Guarani, aquela primeira, era que a expectativa era essa, né? Lança na quinta para usar no domingo. Usar imediatamente. Exatamente. Né? Então é mais um ingrediente também pro torcedor do Guarani comparecer no Brinco no domingo, 4 da tarde, jogo com transmissão do Futebol Globo CBN. É isso aí. Bom, só um rápido comentário aí, né, sobre a camisa do Guarani, né? A gente sabe que hoje os uniformes estão muito inflacionados, né? Então, sei que o Guarani aí diz que está tentando viabilizar uma camisa um pouco mais acessível, né? Mas é importante também baratear, porque, gente, hoje vai comprar, né? Tá muito caro. Não é o caso do Guarani. A camisa da seleção brasileira, quando saiu, tá R$700. Quem que vai comprar isso aí? Não, para. De Deus. E aí, você acaba incentivando indiretamente o torcedor a buscar a segunda linha e você tá perdendo dinheiro. Então que o Guarani consiga aí baratear pelo menos uma linha adicional, uma linha diferente, alternativa, né? Um pouco mais. Eu me lembro que o Bahia, mas aí era aquela questão da marca própria, né? Que foi febre há um tempo atrás e aí agora deu uma parada. Mas o Bahia fez, né? A camisa de jogo um pouco mais cara e fez a camisa oficial também, mas não com todo o material tecnológico, um pouquinho mais barata. Mas talvez seja aí um indício pra diretoria do Guarani, porque R$400, né? Mãe. Cara, pagar mais de R$200 uma camisa de time de futebol, com todo o respeito a quem produz, é muito caro. Bom, e a lateral direita, Carlão de Freitas, quem vai pro pega, hein? Cara, eu gostei do Ian. Pior que eu gostei mesmo. Eu achei que ofensivamente foi um jogador que produziu muito, mas o Hélio também tem razão, né? E ele é o comandante, é ele que está ali dando a cara. E o pensamento dele lá em Santa Catarina, em tirar o Rian, não foi errado, não. Ali o Guarani já vencia os jogos, né? Já tinha
uma vantagem no placar, e também é importante defender o resultado. Não é feio, não é proibido. Então também eu vou ao encontro do que disse o Hélio Cizenando. Mas o jogo é em casa, né? O Rian, eu acho que está com a confiança também lá em cima. É um cara que tem como qualidade a ofensividade. A torcida do Guarani vai exigir sim um time solto, um time leve, um time ofensivo. Eu não mudaria, não. Aí tem, mas é o Isaac. Mas o Isaac com o João Paulo foi uma dobra super interessante no meio-campo. Você tem o Isaac, você pode ter uma saída de bola qualificada com o Isaac. Já tem o William Farias que faz isso e faz com maestria. Pode liberar ainda mais o João Paulo para ficar ainda mais perto dos atacantes. O João Paulo, no último terço do campo, é um cara importantíssimo e muito inteligente. Eu deixaria o Isaac, deixaria o João Paulo. Eu não mexeria na equipe. Mas quem manda é o Hélio, é a cabeça do Hélio Cizenando que vai definir estas situações. Creio que mesmo eu tendo gostado do Rian, pode ser uma mudança, né? Talvez o Inayan ou o Ian, porém esses dois ainda não corresponderam. Não sei se ele vai colocar o Rafael, apesar que o Hélio Cizenando ele gosta desse posicionamento do Rafael pelo lado direito, mas até pela pressão da torcida e a necessidade do resultado e em apresentar um futebol mais vistoso, eu não sei se ele vai colocar o Rafael nessa fogueira. E o Isaac seria algo para ele mexer. Eu não mexeria, mas pode ser colocar o Herbert, né, que tem muita moral, deu um descanso nele lá em Santa Catarina. Quando entrou, não entrou tão bem, mas o Herbert tem muito crédito, né, e pode ser também uma alternativa para o Guarani jogar com 3 atacantes. Eu acho que essas são as mudanças que o Hélio pode fazer, mas não me surpreenderia se ele mantivesse a equipe lá de Santa Catarina, e eu, particularmente, eu ficaria satisfeito, porque eu gostei da produção do Guarani lá contra o Barra. E agora aproveitar o fator casa, né, Fábio Chebe? O Guarani tem essa sequência de 2 jogos. O brinco é fundamental porque essa parte de cima da tabela tá bem nivelada, né? E enfrenta 2 times justamente que estão na parte de cima da tabela no G8, né? O Amazonas, mesmo trocando de treinador, continua ali no G8. Creio que não saiu dessa posição desde que começou o campeonato também. Vem para Campinas para mostrar justamente agora com o novo treinador, Rodrigo Santana, querendo mostrar serviço, como disse o ouvinte aí também, querendo mostrar até para Ponte Preta também que tinha seus méritos na Macaca, apesar de toda a turbulência por lá. Agora joga no Amazonas contra o principal rival da Ponte também. Pode ser um ingrediente interessante para o Rodrigo Santana e também para os comandados dele. Depois enfrenta o Caxias. Caxias que toda a Série C vai bem. Chega no final ali, acaba não se classificando. Há muito tempo está batendo aí também, mas está sempre brigando por uma vaga. E está no G8 também, mas o Guarani tem a obrigação, entre aspas, evidentemente, de conseguir esses 6 pontos para consolidar de vez nessa campanha na Série C, o Guarani podendo até assumir liderança na próxima rodada. E essas 2 vitórias serão essenciais aí para dar uma acalmada melhor ainda o horizonte do Guarani nesta Série C de Brasileirão, Júnior. Boa, Fábio Chaib. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações da Ponte Preta e a crise da Macaca. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Abóbora moranga, pescoço ou cabotiá com casca, exceto bandeja, R$ 2,98 o quilo. Cebola nacional o quilo, R$ 5,69. Mamão formosa, R$ 5,98 o quilo. Manga Palmer, R$ 3,98 o quilo. Ofertas válidas até o dia 27 de maio. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Agora complicou aqui, gente.
Vamos lá, para falar da movimentação do Vôlei Renata, que está se preparando para a temporada 26-27, mas esse momento do vôlei, ele é conhecido, e eu tenho falado muito aqui na Hora do Vôlei, sobre o vai e vem, né? Muitos jogadores indo, jogadores saindo. Por exemplo, o Vôlei Renata perdeu jogadores importantes, como o Judson, perdeu também o Adriano, enfim. E sabe quem que tá contratando a rodo, como a gente gosta de falar no mundo esportivo? Suzano. Suzano que já levou o Maurício Borges, já levou o Luquinha e hoje confirmou a contratação de mais um atleta para a temporada 26-27, o levantador Matheus Bento. Quem é Matheus Bento? Aos 21 anos, ele estava no Praia Grande, levantador, e é mais uma cara nova no time da Grande São Paulo. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Empreendedor, chega de ponto fraco e fluxo baixo. O Carrefour Property coloca sua marca direto onde os clientes já estão. Dentro do Carrefour, Atacadão e Sam's Club. São mais de 3.200 lojistas em 20 estados, crescendo com o maior fluxo do Brasil. Quer expandir com segurança, estrutura e movimento comprovado? Acesse carrefourproperty.com.br com Y no final e veja os pontos disponíveis agora. Carrefour Property, onde grandes marcas escolhem crescer. Chevrolet Mobility. Vem junto com a melhor condição do ano para PCD. Novo Tracker a partir de 99.990 e taxa zero. E mais, proteção 24 horas e 5 anos de garantia. É isso mesmo. Você compra o SUV da Chevrolet com a melhor condição do ano para PCD. Acesse o site ou vá até uma concessionária. Consulte regras e condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. CBN Oportunidade de Bons Negócios convida você para conhecer o novo Supermercado Revolução nesta quinta, dia 28 de maio, Rua Iguarapé 1455, DIC 1, Campinas. Aproveite condições especiais e ótimas oportunidades. CBN e Supermercado Revolução, juntos acelerando bons negócios. Oferecimento Supermercado Revolução, com ofertas imperdíveis em todas as lojas da rede. Visite nossa loja, Rua Iguarapé 1455, DIC 1, Campinas. Mirval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. De segunda a sexta, na CBN. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes, agora para falar da Ponte Preta, que está numa situação bem complicada nos bastidores, Lupi. Júlio, a semana tem sido uma semana, na verdade assim, né, desde o ano passado a Ponte já vive com problemas, com notícias ruins, só que essa semana tem batido recorde, né, porque segunda-feira falamos da derrota para o CRB, ontem falamos da saída do técnico Rodrigo Santana, e ontem à tarde recebemos aqui a informação de que conselheiros da Ponte, né, um grupo de conselheiros, protocolou na justiça um pedido de afastamento imediato do presidente, o Luiz Antônio Alves Torrano, que assumiu em dezembro do ano passado. O processo foi protocolado na 5ª Vara Civil de Campinas, com base em supostas irregularidades na condição associativa do Luiz Torrano, apontadas como incompatíveis com o Estatuto Social do clube. A ação é conduzida aí por alguns advogados e esse processo está já protocolado na justiça. Segundo aí todo o documento que diz o processo, é que o Torrano não poderia ocupar a presidência por não cumprir alguns requisitos básicos de elegibilidade previstas no Estatuto do clube. Ou seja, a presença do Torrano como presidente infringe alguns itens do Estatuto Social da Ponte Preta.
é mais um tema, é mais um ingrediente nessa panela de pressão chamada Moisés Lucarelli. Além disso, essa é uma situação que saiu das 4 linhas e dentro de campo, a Ponte, ela procura um treinador que vai aceitar esse desafio de treinar um time com muitos problemas, não só dentro, mas também fora de campo, para que a Ponte Preta tenha aí uma caminhada um pouco mais, entre aspas, tranquila na Série B do Campeonato Brasileiro, o que até agora não tem sido. A Ponte joga no segunda-feira, às 7 da noite, contra o Botafogo, no estádio Moisés Lucarelli. E quem vai ser o novo treinador? Não tenho a menor ideia. O que eu sei é que várias reuniões estão sendo feitas, são vários nomes, Wilson Klein, Alan Al, o Louser recusou, o Mazzola também está no Ituano, não vai sair. O Danilo, ex-jogador do Corinthians, que estava no Pouso Alegre, também é um nome que foi colocado em pauta. Tem vários nomes na lista dos profissionais envolvidos no departamento de futebol da Ponte. Aí agora, alguns fatores pesam. Primeiro, negociação, se eles estão dispostos a encarar essa realidade da Ponte Preta e encarar o desafio também, já que a Ponte, todo mundo sabe, tem um time limitadíssimo. E não pode contratar porque está no transfer ban e a janela está fechada. Pois é, Carlão, você quer começar por onde? Pela parte política, com esse movimento de alguns conselheiros, né? Ou a busca pelo ontem a gente já debateu com relação ao treinador. Eu acho que o treinador que aceitar a Ponte, é uma aposta que esse profissional vai fazer, ou porque quer voltar ao mercado, ou porque quer trabalhar em São Paulo, trabalhar numa Série B. Ou já realizado financeiramente, ou realmente quer dar um salto na carreira, mesmo sabendo. É um salto na carreira, porém com muitas dificuldades, né? É um salto de um risco gigantesco. Então ontem a gente já debateu. Essa situação envolvendo aí os conselheiros, o afastamento do Luiz Torrano, é claro que é muito embrionário, tá, gente? Porque os torcedores, eles ficam assim apreensivos e ansiosos, achando que só com essa atitude o Torrano já sai amanhã, sai hoje à tarde. Não, é todo um processo, a justiça precisa avaliar, vai demorar. Mas mesmo que embrionário, mesmo que ali, né, que seja um pinguinho de esperança, mas já é um início, né, de uma retaliação, porque é inadmissível. Quem torce para a Ponte, quem gosta da Ponte Preta, sabe que o momento é péssimo, sabe que o pessoal que está aí tem muita culpa. A gente já tem falado há tanto tempo, né, que tudo isso começa, de várias administrações, mas essa administração, acho que ela cumpriu à risca, né, como não se deve tratar uma equipe, como não se deve gerir um clube de futebol. Então, já essa pequena mobilização anima um pouco o torcedor, porque nós estávamos vendo uma oposição, mas um torcedor cansado, um torcedor sem saúde, um torcedor sem energia, mas não, pelo menos um grupo aí se movimenta, se mobiliza para que possa, pelo menos, lutar contra o que está acontecendo na Ponte Preta. Vejo como positivo. Vai demorar, eu acho que esse ano de 2026 para a Ponte Preta é um ano quase que perdido. Tudo bem que o futebol ele é capaz de apresentar muitas surpresas, né, algo imponderável, mas eu acho difícil mesmo, antes de terminar o turno, a Ponte escapar do rebaixamento. Mas que seja um ano perdido, que seja um ano de 2 rebaixamentos, mas que possa ser um 2027 pelo menos um recomeço. Do zero de preferência, sem esse pessoal, com uma outra cabeça, com uma outra energia. A gente sabe que é difícil recuperar o clube, mesmo com um novo pessoal, é muito complicado, vai demorar tempo, mas que seja uma Ponte Preta nova. Muito embrionário ainda, muito pequena essa movimentação, mas é uma movimentação, mostra que parte da torcida da Ponte não morreu, parte da torcida da Ponte mostra uma insatisfação com o que está acontecendo e inicia um processo de luta, e isso é importante. Deixa eu aqui, enquanto eu pego as mensagens no WhatsApp, Fábio Scheib, só a gente tentar estruturar aqui, né? A Ponte, ela tá lidando neste momento com vários perfis diferentes, né? Então, o Alaal é um estilo, o Wilson Klein é um estilo, o Danilo, né? Danilo ex-Corinthians, Zizi Danilo, é um estilo completamente diferente. Claudinei Oliveira é um outro estilo. Então, assim, conforme a gente vai mergulhando nos nomes, a gente vai percebendo algumas diferenças, Scheib. A coincidência entre eles é que vão ter que já trabalhar justamente com esse grupo, né, que a Ponte tem agora. Como disse o Lupe, aí não pode contratar também, sabe das saídas que estão acontecendo repentinas também.
diversos problemas financeiros, diversos problemas extracampo, então o técnico tem que ser um técnico bom de mental também, né? Bom da parte mental, para poder unir o grupo ali. O grupo, a gente não tem notícias que o grupo seja desunido, mas cada vez mais essas turbulências que acontecem na Ponte Preta acaba desmotivando o pessoal. Então o treinador que chegar tem que ser bom no vestiário também, para unir o grupo, para trazer uma autoconfiança aí para os jogadores, porque essa situação da Ponte desagrada muito a todos, né? Evidentemente os jogadores, assim como a torcida. Você falou que vai pegar mensagem, aqui tem uma mensagem de um amigo meu, do Lorival Medeiros, ponte pretano roxo aqui também, tomo café com ele quase toda semana aqui, tá perguntando para mim se eu sei, e eu repasso a pergunta para vocês que são muito bem informados sobre Ponte Preta, que tem jogador descendo a avenida, indo para o Guarani, jogador importante da Ponte Preta. Eu creio que a gente está citando o Brian Borges. Não tem uma proposta, nenhuma negociação em andamento, não. O que tem é a sondagem, né, Lupe? Acho que é natural. O Guarani tá sofrendo com a lateral direita, né? E aí vê o Brian Borges sendo afastado, aí o Guarani fez uma sondagem ao empresário. Pode vir a ser uma negociação, mas no momento ainda não é. Mas se for uma negociação também é só no mês de julho, né? Junho, né? Não é junho? Julho. Não é 20 de junho que abre a janela? Eu acho que é 20 de julho. Não sei se tem a janela de exceção da exceção, mas se não me engano é julho. Confirma aí a janela. Porque se o Brian Borges descer a avenida, ele só pode ser 2 de junho? Não, isso aqui é ano passado. Ah, não, tudo bem, a gente espera, sem problema. Aí você tem que esperar... 20 de junho. 20 de junho? Julho. 20 de julho Nascimento. Julho Nascimento. Então tem que esperar até dia 20 de julho. O 20 de julho já vai estar terminando a primeira fase. Pode ser aquela contratação, de repente, para o quadrangular, né? Que é um outro tipo de campeonato, não deixa de ser interessante. E o assunto é a Ponte, mas ela fica muito vulnerável, né? Inclusive, pro Guarani é um prato cheio. Se você tiver aí um olhar, se você acompanhar, e com certeza o Guarani tem pessoas que acompanham a Série B do Campeonato Brasileiro, a chegar na Ponte Preta, você tirar jogador da Ponte Preta hoje é a situação mais fácil do mundo, né? E o Guarani vive uma situação financeira hoje mais tranquila, mais estável, e não vejo problema. O cara é profissional, o Guarani ofereceu mais, tem condição, tem estrutura, e seria um bom jogador. Pena que a janela aí é uma janela distante, né? Então, até isso, a Ponte Preta hoje ela tem que conviver com esse processo de praticamente servir aí de bandeja para o rival. Vai tirar o Torrano, mas os demais continuam, inclusive o Eberlin, Antônio Jardim, Boa Esperança está mandando aqui. Obrigado pela mensagem. Tem que tirar a chapa inteira, principalmente o Eberlin, manda aqui o Rodrigo Lima no nosso Mas WhatsApp. Só para os ouvintes, o processo é esse, tá, gente? Processo contra o Torrano, tem coisas aí tentando algo contra o Eberlin, contra toda essa gestão da Ponte Preta, mas o Torrano é o presidente, então por isso a ação, e tem as irregularidades aí, né? Então por isso o Torrano hoje é o alvo. Mandar um abraço aqui para tudo do táxi. Brasil que joga no mesmo dia é o Brasil que joga no mesmo dia da seleção, tá dizendo que Deusinho é monstro, foi bem. É o Fumagalli do Parque Fumagalli, Valeu, gente. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Grande abraço, até lá. Valeu. CBN Esportes Campinas.